Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação imensa tê-los aqui hoje. Hoje o nosso tema está bem relevante aí, nós vamos falar sobre a importância da comunicação assertiva e do feedback na organização. Então, passo a passo aí de uma comunicação poderosa e assertiva, aí, como que a gente pode estar fazendo para estar implantando isso na nossa empresa, né? E fazendo com que realmente o engajamento aí da equipe, ela seja melhorado, né? Então, é bem interessante, então vale a pena aí estar compartilhando esse conteúdo, chamando o pessoal para participar e, de repente, depois estar compartilhando aí o conteúdo também com os amigos, tá? Então, eu começo aqui trazendo até alguns dados, né, que são importantes aí para a gente se atentar a esse tema aí tão relevante e a gente ver o tamanho aí do que acontece aí caso a gente não implemente aí as coisas do jeito que tem que ser, tá? Então, é bem interessante aí, vale a pena. Então, o que que acontece? Hoje, baseado aí nesse estudo aí de comunicação assertiva e feedback, tem pesquisas aí que demonstram para a gente que as empresas têm, por exemplo, empresas com mais de 100 funcionários aí, eles estão perdendo, 100 mil funcionários, eles estão perdendo cerca de 62,4 milhões por ano por problemas de comunicação com os funcionários, tá? Então, esse é um dos indicadores aí bem relevantes que a gente pegou. Tem um outro levantamento da revista britânica The Economist que fala que a falta de comunicação causou atrasos e falhas na conclusão de projetos para 44% dos entrevistados, dos CEOs que foram entrevistados, 44% mencionaram aí que essa falta de comunicação causou atraso e falhas na conclusão de projetos. Então, olha a criticidade aí de uma comunicação não ser assertiva, né? E também, quanto ao impacto aí direto nos negócios, 18% desses CEOs informaram aí que tiveram falhas aí que levaram à redução das vendas, devido a uma comunicação também não do jeito que tem que ser. E esses problemas de comunicação também contribuíram para o estresse e desânimo da equipe. Foram o que eles disseram aí nesse relatório aí, gerado aí pela The Economist, tá? E o que que é interessante aí? Para 70% das empresas, hoje, o maior desafio aí está na comunicação interna, devido ao fato de isso daí ter que estar sendo engajado pelos gestores, como eles sendo os comunicadores dentro da organização. Então, o líder, ele é o principal canal aí da empresa com os colaboradores, e eles precisam estar conectados aí com todo o time aí para eles serem, tanto serem o exemplo, né, para todo o time ali, mas sim também os influenciadores ali, para transformar e mudar os comportamentos ali que precisa, né, dentro da organização. Então, isso daí é um dado relevante aí, porque 70% das empresas aí informam que esse daí é um dos maiores desafios, é engajar os gestores para eles serem os comunicadores do jeito que tem que ser, né? Então, vale a pena aí a gente estar envolvendo aí o pessoal é, da gestão, o pessoal que atua aí nessa área de liderança, para eles realmente estarem também conectados aí com essas informações, tá? E aqui a gente começa falando um pouquinho o que que é a comunicação. Na verdade, a comunicação é importante que haja uma conexão, tá? E nessa conexão é importante que haja um rapport, né? Que seria exatamente você conseguir realmente estar alinhado, né? Tanto o emissor, quem está falando, como o receptor, quem está escutando ali, né? O que você está passando de informação. Então, essa mensagem aí, para ela se tornar relevante, é importante que dentro dessa comunicação exista essa conexão, tá? E por que que isso daí é importante, né? Porque uma mensagem aí que você não passe do jeito que tem, do jeito que deve ser, né? Isso daí pode acabar trazendo informações diferentes dentro da empresa. Então, por exemplo, se a mensagem ela se perde aí no meio do caminho, chega em pedaços, de repente, vai uma liderança que quer passar uma informação para o pessoal operacional, de repente você tem algumas camadas dentro da empresa, se isso não for feito de uma forma certa, você acaba muitas vezes fazendo como se fosse um telefone sem fio ali dentro, né? Então, é importante estar atento aí quais são as formas aí de comunicar, para que você não tenha essa perda de informações aí durante o trajeto aí até onde você quer entregar essa mensagem, tá? E, e outro ponto que é importante aí também nessa comunicação é que muitas vezes a gente acha que o outro está compreendendo o que a gente está dizendo, né? Mas muitas vezes a interpretação dele, da mesma mensagem, é um pouco diferente do que a gente está pensando, né? Então, é importante também a gente estar atento aí no que a gente está falando e realmente perceber se essa pessoa realmente está entendendo o que a gente quer, né? Então, é mais ou menos aqueles ruídos, né, que a gente tem. Inclusive, hoje até coloquei um post aí para divulgação, onde, assim, você vai ser promovido, né? A pessoa fala. Daí, do outro lado, lá como tem ruídos, a outra pessoa entende, meu Deus, eu vou ser demitido. Então, ou seja, de um lado a pessoa está falando, vou ser promovido, do outro está todo preocupado pensando que vai ser demitido. Então, o que que é importante? É realmente ter uma comunicação clara e de forma aí que essa mensagem ela chega da melhor forma possível, né? E esses ruídos, o que que acontece? Eles muitas vezes não são simplesmente barulhos, né? Esses ruídos não quer dizer só barulhos, mas muitas vezes até o excesso de informações que a gente passa, né? Que de repente é algo que poderia ser de uma forma resumida e que a gente acaba querendo falar muito sobre aquele assunto, né? E isso muitas vezes acaba fazendo com que o pessoal disperse e acaba não se atentando ao que realmente é necessário, o que é importante. Então, é importante também a gente estar atento a isso daí, porque isso daí seria uma forma de ruído também, tá?
Então, o que que é interessante aí para a gente estar sempre atento, para a gente conseguir ter essa comunicação assertiva, a gente chama aqui 3 R's da assertividade, né? Então, o primeiro R é respirar. Então, antes de falar, para você falar as coisas coerentes, lá respira para daí você conseguir ser assertivo e ser autoconfiante aí, né? De forma que não seja agressivo, nem que demonstre aí ser mandão, né? E também ser assertivo não precisa ser o sincerão, né? O cara super sincero lá, né? Porque muitas vezes isso daí também acaba sendo grosseiro, tá? Então, o que que é importante aí? É esse respirar antes de falar, refletir sobre o que que você vai dizer, né? E repetir esse processo. Então, é interessante aí para a gente estar atento, né? O que que a gente vai estar falando para que realmente agregue valor e que seja um conteúdo aí que a gente possa estar levando para a pessoa que está recebendo a informação e ela consiga entender realmente a mensagem que a gente quer entregar, né? E o que que é bacana a gente entender, o que que é? Até existe um conceito aí que chama matriz de assertividade, né? Onde essa parte aí de comunicação assertiva é importante a gente pensar no ganha-ganha, né? Ou seja, a gente pensar em valorizar os sentimentos, as opiniões aí com quem que a gente está conversando. Por quê? Aqui o que que acontece? Por exemplo, se você quer conversar com uma pessoa e você não põe o teu ponto de vista e ela também não, ou seja, isso daí não vai gerar uma comunicação efetiva aí para o que vocês querem, né? Então, ou seja, nisso daí ambos perdem. Então, ou seja, é como se os dois estivessem fugindo ali do assunto, né? Então, não tem sentido uma comunicação dessa. Agora, por outro lado, por exemplo, quando você quer expor o teu ponto de vista, né? O que que você pensa, só que se você não aceita o ponto de vista da outra pessoa, o que que acaba se tornando? Você acaba sendo meio que agressivo ali, porque só você quer dar a sua opinião, só você quer pôr o teu ponto de vista, tá? E da mesma forma, o que que é? Se a outra pessoa, só ela põe o ponto de vista dela e você não põe a sua opinião, você acaba sendo o quê? Meio que submisso ao que a pessoa está expondo, tá? Então, o que que é bacana na comunicação assertiva? O que que é? É exatamente isso, que tem essa troca, que os dois possam pôr o ponto de vista dele, então, o que eu penso e que o outro pensa, para que ambos aí ganhem, né? Então, é uma comunicação ganha-ganha, porque um vai estar agregando valor na conversa do outro. Então, aí sim, a gente tem uma comunicação realmente assertiva, tá? Então, isso que é bacana e é importante o quê? A gente ficar atento aí, porque existem algumas armadilhas aí na comunicação, né? Então, por exemplo, aqui, vamos citar aqui algumas aqui, por exemplo, que, vamos pôr, achar que o outro, por exemplo, sabe tanto quanto você, por exemplo, referente a um determinado assunto, né? A gente fala, pô, eu tenho esse conhecimento e a gente acredita muitas vezes que as pessoas também tá com aquele mesmo conhecimento que você tem, né? E muitas vezes não, você tem que se adaptar ao perfil de quem é que está participando, de quem é que está conversando com você, né? E então, é bem interessante a gente estar atento qual o público, qual é as pessoas que a gente está se comunicando aí, para que a gente consiga falar na mesma intensidade ali, para que ela possa estar entendendo, né? E realmente compreendendo ali o que a gente quer passar de informação, né? É, e daí, por exemplo, um outro ponto, o que que seria? Falar tudo que é importante para você nos mínimos detalhes. Então, muitas vezes a gente não precisa ser tão detalhista em alguns pontos. A gente pode estar abreviando isso daí. Até porque, para a pessoa poder captar realmente a essência do negócio aí, do que a gente está querendo passar, né? E também outro ponto que é importante é falar demais, né? E falar tudo de uma vez só, né? Porque acaba sendo muita informação e as pessoas acabam não captando. Então, são algumas armadilhas aí que é importante a gente estar atento e a gente também está conseguindo passar da melhor forma possível aí essa mensagem para o receptor, tá? E o que é bacana, a gente está sempre pensando, quando a gente vai estar fazendo essa comunicação assertiva, né? A gente se perguntar o quanto que a pessoa que vai estar recebendo a mensagem, quanto que ela sabe desse conteúdo, né? O quanto que eles precisam saber e em que momento eles precisam saber dessa informação, né? E em cima disso aí, a gente realmente entregar o que é realmente de valor ali dentro, tá? Ou seja, agregar valor aí para quem está recebendo essa nossa mensagem, tá? Então, o que é importante aí também a gente ressaltar numa comunicação. É importante saber que a gente tem nossos direitos e nossas responsabilidades, né? Então, o direito, por exemplo, de expor, né, nossas emoções, as nossas vontades quando a gente está falando, né? Mas também a gente tem a responsabilidade aí de lidar com as consequências dos atos, né? De repente, da forma que a gente falou, o que nós quisemos expor ali, depois a gente tem que arcar com o que a gente quis dizer, né? Então, a mesma forma que a gente tem o direito de expor, a gente também tem a responsabilidade de depois aguentar ali e saber lidar, né, com essas consequências aí do que foi falado, né? Então, são pontos aí que é importante a gente também estar para que a gente acaba não se tornando aí também agressivo, muitas vezes, aí da forma que a gente está falando, né? E o que é importante a gente lembrar? Que a comunicação, muitas vezes, não é simplesmente a forma da gente falar, né? Então, muitas vezes a gente pensa, a comunicação, a gente pensa que é só se comunicar pela fala. Mas não, a fala, ela representa, na verdade, apenas 7% aí do que é que a gente está passando de informação. A entonação da voz, a forma que você fala, a hora que você fala mais rápido, a hora que você fala mais devagar, a hora que você aumenta o timbre de voz, a hora que você abaixa, isso daí ele já é uma proporção até maior, ele chega a ser 38% aí, voltado para a voz. E a tua comunicação corporal,
ela representa ainda mais, ela representa 55% aí. Então, isso é até interessante, foi um estudo feito aí por um pesquisador aí da UCLA, né, nos Estados Unidos, Albert Mehrabian, onde ele levantou essas informações aí, onde 93% da nossa comunicação depende do nosso corpo aí, e não somente aí do que a gente tá falando aí, verbalmente, né? Então, isso é interessante, porque muitas vezes a gente está falando uma coisa verbalmente, mas o corpo está expressando outras coisas. Então, as pessoas, muitas vezes, elas entendem diferente, porque a gente está falando uma coisa, mas o corpo está expressando de outra maneira. Então, é isso também, que a gente tem que estar atento, né, para que realmente a gente consiga fazer essa comunicação assertiva. E, por exemplo, o que é importante, hein? Por exemplo, esse contato visual, quando você está conversando com a pessoa, né? É esse contato olho no olho aí, porque isso daí faz com que melhore essa comunicação e passa a mensagem aí de abertura, de sinceridade, de confiança, né? Por que quer que você está passando. Então, é importante, por exemplo, aqui eu estou com duas câmeras, então, na verdade, tem hora que é desafiador, porque eu tenho que ficar olhando para uma, eu tenho que ficar olhando para outra, porque elas estão em posições diferentes. Então, muitas vezes dá a impressão que eu estou olhando para outro local, né? Então, também tem isso, porque a gente consegue também visualizar de uma forma diferente, né? E porque essa fuga do olhar dá a impressão que, de repente, você não está atento ali ao que a pessoa está falando, o que ela está transmitindo. Então, esse contato visual é bem bacana e também é importante, né? Principalmente no contato pessoal, mas também aqui na internet aí faz parte também, tá? Então, o tom de voz também é importante a gente pensar e falar e ser bem claro nas palavras que você está falando. É importante também sempre estar se hidratando, para que a voz também flua de uma forma melhor, né? E isso daí também faz com que melhore aí a parte de contato visual e também a parte de carisma. É interessante, né? Na hora que você está se comunicando, sorrir quando você está falando com uma pessoa, você também falar o nome dela, né? E ouvir realmente com interesse genuíno ali do que a pessoa está falando, né? E mais importante, ser você mesmo, né? Também muitas vezes não adianta você querer ser alguém diferente, né? A ideia é que você passe essa transparência aí quando você estiver se comunicando. Então, isso que é importante aí, que vale a pena a gente estar atento a esses pontos, tá? E imagina como que seria bacana aí dentro das organizações, por exemplo, você tendo uma equipe madura aí, suficiente para, muitas vezes, em vez aquelas comunicações erradas, aquelas fofoquinhas de corredor, aquelas intrigas, né, nos corredores lá, as pessoas tivessem maturidade para conversarem ali realmente de forma profissional, da forma do jeito que tem que ser, né? Então, como que seria esse clima aí entre líder, liderado aí, se essa comunicação muitas vezes fosse mais aberta e, consequentemente, mais assertiva, né? Então, é importante a gente estar atento a isso daí e estar levando isso para realmente para dentro das empresas, né? Para realmente a gente ter uma cultura aí de comunicação assertiva e efetiva, né? Do jeito que tem que ser. E o que afeta, né, para a gente ter essa comunicação, essa cultura de comunicação assertiva aí? Muitas vezes a forma de falar, né? Então, por exemplo, a comunicação ela está ligada à forma que muitas vezes a gente transmite, né? Muitas vezes ligado com o nosso estado emocional. Então, por exemplo, se a gente não está bem, a gente acaba transmitindo uma mensagem, né, através do nosso comportamento ali, essa mensagem acaba chegando para as pessoas que estão escutando a gente, né? Então, ou seja, a gente tem uma comunicação, dependendo do nosso estado emocional, vai gerar uma comunicação diferente, que vai fazer com que a gente tenha um comportamento diferente, né? E, consequentemente, vai gerar um resultado diferente. Então, é sempre importante aí a gente estar atento aí, né? A forma que a gente está comunicando nesse sentido aí. Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente também, por exemplo, quer falar de um tema aí relevante e a gente imagina que a pessoa ela saiba o que a gente está querendo, né? Então, ou seja, a gente muitas vezes quer decifrar o mapa dessa pessoa, né? E achando que ela sabe o que a gente vai falar. Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente pergunta para alguém, poxa, o cara ela tem um sonho de comprar um carrão lá, né? Ele fala, ó, eu vou comprar uma Ferrari, né? Então, quando a gente fala, poxa, Ferrari, qual é a cor da Ferrari que a pessoa normalmente vem à cabeça dela, né? Para a maioria das pessoas, a Ferrari é vermelha, né? Então, por exemplo, quando você pensa numa Ferrari, você logo já pensa numa Ferrari vermelha. Então, de repente, você fala, não, eu quero comprar uma Ferrari azul. Então, se a pessoa falar, não, ele comprou uma Ferrari vermelha e você, na verdade, comprou uma azul, pode ter um erro de comunicação aí. Por quê? A pessoa, muitas vezes, ela induz algo que, na verdade, ela pressupôs ali que o negócio seria uma Ferrari, por exemplo, vermelha, né? É a mesma coisa, por exemplo, vou comprar uma Mercedes. O pessoal pode imaginar, poxa, ele comprou uma Mercedes, olha, putz, ele deve estar com uma Mercedes lá branca, né? Só que de repente não, também é uma Mercedes preta, por exemplo, né? Então, o que é interessante? Que a gente fique atento, e por quê? Cada um tem um mapa. O que é o mapa? É a forma como que a gente interpreta as informações. Então, como que funciona essa parte aí de informações? Cada um, ele interpreta uma realidade diferente. E isso como que chega para a gente?
A gente tem os 5 sentidos, né? Audição, tato, olfato, visão, paladar, e é através disso que vem as informações para a gente. E daí, em cima disso, a gente usa alguns filtros. Então, por exemplo, tem coisas que a gente generaliza. Então, sei lá, normalmente o que acontece? Alguém teve algum problema aí, por exemplo, mulheres tiveram um problema aí de relacionamento com algum homem. O que normalmente a gente escuta? Poxa, homem é tudo igual, né? Homem não presta, homem é tudo igual, tal. Ou seja, isso daí é uma generalização. Por quê? Devido a alguma situação, de repente, que essa pessoa passou, ela criou uma crença, né? Porque ela teve esse desafio com uma pessoa, ela generaliza, falando, todo mundo é igual. Né? Mas não necessariamente, né? Então, ou seja, esses pontos aí de como a pessoa interpreta, né, uma situação, é importante que a gente consiga entender, porque cada um tem um mapa diferente, então, ou seja, cada um percebe o mundo de uma forma diferente. Então, isso muitas vezes são o quê? Essas generalizações, muitas vezes omissões, por exemplo, comprei um carro, uma Porsche, né? Eu não falei que cor que é, mas por eu ter omitido a informação da cor, as pessoas elas vão imaginar diferentes cores. Então, o Porsche é preto. O outro pode imaginar, o Porsche é azul, né? Então, ou seja, isso daí acaba também fazendo com que a comunicação não chegue clara para outra pessoa, talvez por causa de uma omissão, tá? Então, é importante a gente estar atento a isso daí. As generalizações, as omissões, as nossas crenças, nossos valores, tudo isso vai interferir na forma que vai chegar essa representação aí do que nós escutamos dentro da nossa mente, tá? Então, quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente acaba muitas vezes tendo que fazer essa observação, né, que é interessante, que você acaba sendo também que um psicólogo ali para interpretar como que a pessoa está visualizando aquilo, né, que você está querendo transmitir, né? Então, é importante, por quê? Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. Os sentimentos, eles geram ações, né? Que é o nosso comportamento, e, consequentemente, isso vai gerar resultado, tá? Então, isso é em qualquer área da nossa vida, né? Onde há comunicação, onde há essa interpretação, você tem essa forma aí de visualizar esse processo aí, tá? Então, isso é importante a gente saber, e a gente realmente, né? Você está falando no seu mapa ou no mapa do seu ouvinte? Por quê? Muitas vezes você quiser falar no seu mapa, a pessoa não vai entender. Então, muitas vezes você tem que falar de tal forma que aquela pessoa consiga entender, né? Então, isso é importante aí na hora da gente se comunicar e ter essa clareza, né? Que as pessoas elas querem entender, mas algo tem que ser claro para elas poderem compreender e conseguir tirar o proveito aí da informação que a gente está querendo levar, né? E isso que é importante, que a gente dedique tempo, né, para essa comunicação, né? Então, por exemplo, na empresa, né, o que é uma empresa aí, né? A empresa, na verdade, ela é composta aí de produto, processo, pessoas, né? Mas as pessoas são a peça-chave ali do negócio. Então, ou seja, quando a gente tem, por exemplo, dentro de uma empresa, a empresa, normalmente, para você ter uma liderança, de repente, sustentável, né? O que a gente tem que ter? Nós temos que pensar em resultados, e, ao mesmo tempo, em pessoas. Então, na verdade, você tem os dois braços ali dentro de uma organização. Então, não adianta você ficar só pensando em resultado, porque as pessoas não vão conseguir acompanhar, ficar só resultado, e daqui a pouco as pessoas expandem e começam a sair e ir embora, né? E também você não pode ficar só na parte de querer engajar, de ficar motivando, de ficar só pensando nas pessoas, você tem que ter resultado também, né? Então, ou seja, você tem que estar andando com esses dois braços aí juntos. Então, se isso não acontecer, a empresa, o negócio não é sustentável. Se você não tiver resultado e as pessoas, isso daí não vai ser sustentável. Mas o que é importante ressaltar? Que as pessoas que, na verdade, que vão acabar gerando esse resultado. Então, elas são peças-chaves ali dentro da organização, né? E daí a gente entra, praticamente o que a gente tinha que falar de comunicação assertiva, são esses pontos, e agora a gente entra mais efetivamente no feedback, né? Que também é algo aí que é carente dentro das organizações. Então, só para ter uma ideia, né, hoje aí, a gente tem estudos aí que 8 em cada 10 profissionais, eles pedem demissão por causa do chefe, tá? E os principais motivos aí para eles pedirem demissão, os 3 principais motivos são o sentimento que o chefe não é um exemplo dentro da empresa, né, não é alguém para ele se inspirar, falta de crescimento e desenvolvimento profissional, ele percebe que ele não tem como ficar se desenvolvendo e crescendo mais na empresa. E o terceiro ponto, que é os 3 principais motivos, é exatamente a falta de feedback para desenvolvimento profissional. Então, são esses 3 motivos aí que fazem com que 8 em cada 10 profissionais peçam a demissão, muitas vezes por causa do chefe, tá? E o que é importante ressaltar é que 70% do engajamento de um time, ele vem do líder. E isso daí, se não tiver bem alinhado, realmente você vai ter problema dentro da organização. E o que é interessante, em outro estudo aí, a gente viu que 56% recebem raramente ou nunca recebem feedback. Então, ou seja, os líderes, eles também acabam não atuando dessa forma. E daí vem um outro tema até mais preocupante ainda, porque mais de 50% dos gestores, eles não sabem dar feedback.
foi feita uma pesquisa onde levantou que 50% dos gestores eles não sabem dar um feedback. E o que é interessante? Porque é exatamente isso, de você não saber dar um feedback, você pode estar perdendo colaboradores, perdendo uma comunicação ali diferenciada dentro da organização. E olha que interessante, feedback positivo, ele gera 2,4 vezes mais engajamento da equipe. Então, imagina, você aprender a dar um feedback do jeito que tem que ser, você realmente está engajando a equipe, isso daí vai trazer resultados, com certeza, aí para a organização, tá? E olha que interessante, num outro estudo, feito pela Forbes, né, 65% dos funcionários, eles gostariam de receber mais feedback do que recebem atualmente. Ou seja, os colaboradores, eles estão abertos aí, e até eles querem que faça isso, e esse nós vimos que é um dos motivos aí que fazem com que eles saiam, né? Então, é algo aí que a gente precisa levantar a bandeira e precisa estar todo mundo aí informado, né? Para realmente começar a mexer esses pauzinhos aí dentro da organização, para que isso realmente comece a acontecer, tá? E por que que isso acontece aí dentro das empresas, né? Hoje ainda muitas empresas aí, eles têm aquela cultura não do feedback, mas aquela lá de querer ferrar o colaborador, né? Quando o colaborador acerta, eles falam, pô, não fez mais do que obrigação, né? E quando erra, eles recebem aquela carcada do superior lá que perde até o rumo de casa, né? Então, qual que é o ponto aí importante? É importante que os líderes comecem a investir tempo aí, energia para desenvolver realmente essas pessoas aí de verdade, né? Do jeito que tem que ser, né? E muitas vezes as equipes acabam não tendo a maturidade que elas precisam, porque essas empresas, na verdade, não têm essa cultura de feedback. Isso daí acaba atrapalhando todo o processo, né? E é bem isso daí. E daí, na verdade, eu até pergunto, né? Como que você tem usado, né, o feedback aí dentro da tua organização, né? Tá usando aí como forma de impulsionar e alavancar a sua equipe, ou você tem jogado uma bomba aí no pessoal, né? Então, é algo aí para a gente refletir e ver como que a gente pode estar evoluindo aí nesse tema aí, né? E por quê? Qual que é o risco aí também da gente não usar esse feedback de uma forma correta? A ideia é que se a gente não usa de uma forma correta, ao invés de estimular, a gente vai acabar prejudicando ainda mais aí o processo de comunicação dentro da organização, né? E, e é mais ou menos aquilo lá, né? Quantos de nós aí já não foi chamado, por exemplo, na sala do chefe, né? Com mais ou menos assim, ó, vem até minha sala aí, pois precisamos conversar. Estou querendo falar com você, né? Mais ou menos assim, né? Então, poxa, como que você se sente, né? Numa solicitação dessa aí, né? Você já vai meio preocupado para a sala do chefe, né? Precisando falar com você aí e tal, tal, você já fala, poxa, o que que eu fiz, né? Então, é importante ter essa forma aí de como que a gente vai anunciar uma comunicação, a gente ficar atento aí também, porque uma simples chamada dessa já, de repente, deixa a pessoa preocupada, né? E o que é bacana, até trazendo uma frase aqui que o próprio Bill Gates falou, que foi o seguinte, todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedback. E é assim que a gente pode melhorar, né? Então, ele também, né, ele ressalta aqui que é importante, né, a gente ter o feedback de outras pessoas, para a gente também ver os pontos ali onde, de repente, a gente não percebe que a gente está errando, está fazendo algo que não está de acordo. Então, é importante a gente também estar aberto, né, a receber feedbacks das pessoas, mas as pessoas também é importante saber dar esse feedback, né, para que realmente seja algo construtivo aí e a gente possa estar tirando esse proveito aí, né? Mas a gente está falando de feedback, até para a gente salientar aqui, o que que seria, enfim, aí, né, o feedback? O feedback é a gente dizer de uma forma aí, clara, respeitosa para alguém que você se importa, né, com os resultados que ela está tendo e com o crescimento dela, né? Então, ou seja, por trás ali o que quer dizer feedback é exatamente isso, né? É você dar esse retorno construtivo aí sobre o desempenho da pessoa, né? Então, é importante falar que o quê? Muitas vezes é importante que a gente tenha esse feedback de alguém, né? Porque essa pessoa, ela quer dizer que ela se importa com a gente e ela está querendo que a gente melhore esses resultados que a gente está demonstrando ali. Porque o desafio é se a pessoa te vê errando, por exemplo, fazendo coisa que não tem nada a ver e ela não te fala nada. Aí é que mora o perigo, né? Porque daí você fica sem saber se você está indo bem ou se está indo mal, né? Então é importante aí a gente estar sempre dando feedback. E por quê? Na verdade, o feedback acaba se tornando um presente para a pessoa, né? Porque muitas vezes na hora a pessoa pode não interpretar dessa maneira, mas se você consegue dar um feedback bem estruturado, da forma que tem que ser, no momento certo, aí a pessoa vai perceber aí que recebeu um presente de você, né? Por você ter alertado ela, por você ter dado um toque para ela referente a um determinado assunto, né? Então, é importante que essas duas frentes aí, elas estejam abertas, tanto a entregar um feedback de qualidade, quanto receber, né, esse feedback aí, pensar ele como sendo um presente mesmo, né? E, então, afinal, mas o que que faz, qual que é o objetivo, então, aí desse feedback, né? O objetivo principal é a gente conseguir engajar os colaboradores, engajar a equipe, para que a gente consiga impulsionar os resultados, alavancar a performance, né? E, consequentemente, o desenvolvimento e o crescimento do colaborador. Então, se for ver, o objetivo principal aí
do feedback é esse, né? A gente conseguir realmente ter um time engajado ali, trazendo resultados que a empresa precisa, né? E daí realmente a gente consegue fazer do jeito que tem que ser, né? Que foi o que a gente conversou, é importante resultados e pessoas, né? Resultados e relacionamento, tá? E como que isso daí acontece? É necessário a gente, os líderes, né, os gestores, principalmente, quando vai conversar, é necessário dedicar um tempo aí, né, para que realmente ele consiga construir essa sinergia e consiga levar algo de valor aí para o colaborador, né? Então, que é importante também, né, quando vai dar um feedback? Tem que estar atento se você também, por exemplo, vai acontecer uma situação crítica dentro da empresa. De repente, você também tem que se avaliar na hora que você vai dar o feedback. Será que se eu der o feedback agora, que eu estou nervoso, que eu não estou no estado emocional bacana, de repente, se eu for dar um feedback para outra pessoa, de repente vai sair um tom que não é o que a gente está querendo fazer. Então, o que é melhor? Poxa, dá um tempo, melhora, fica mais tranquilo, daí sim, você chama a pessoa e fala, ó, poxa, aquilo lá que aconteceu não foi legal, tal, e daí chama ela para dar um feedback do jeito que tem que ser, né? Então, isso daí é importante, a gente interpretar ali nosso estado atual na hora que a gente vai dar esse feedback. Mas, ao mesmo tempo, é importante também a gente observar o timing, porque também não pode ser muito distante, porque senão a pessoa já até esquece o que aconteceu. Então é importante, poxa, no máximo aí vai no outro dia lá, você já chegar na pessoa, de repente não era aquele momento, ideal é que na sequência você já fale. Mas se você percebeu que teu estado ali também não estava muito bacana para dar esse feedback, de repente no outro dia você já vem já estruturado lá para chamar a pessoa e realmente fazer essa entrega para ela, né? Ou seja, é importante que tenha esse feedback aí que esteja fresco na memória da pessoa para que realmente tenha efeito. Né? Não adianta a coisa acontecer, depois você chama a pessoa depois de 6 meses lá para falar para ela, né? Ela nem lembra os detalhes, nem lembra exatamente o que rolou, né? E o que é importante, né? A gente tá no lugar reservado para falar com essa pessoa, né? Então, isso daí é importante o quê? A gente elogia em público, né? E corrige no particular, né? Então, qual que é a ideia? Que o líder corrija sem ofender e oriente aí, sem humilhar, né, a pessoa. Então, isso que é importante aí para a gente poder estar levando, né? Então, isso daí seria, vamos por assim, é uma fase de preparação que você estaria vendo ali. Então, você vê se é o momento realmente, você está emocionalmente bem para dar esse feedback. Depois, você avalia esse tempo para que não seja muito distante, né? Para que esteja fresco na memória e arranja um local reservado. Então, isso seria as preliminares. E depois, realmente, você vai fazer o quê? Você vai dar o feedback para a pessoa. E esse feedback ele pode ser, de repente, um feedback positivo, né? Não só um feedback de desenvolvimento, um feedback construtivo, né? Por a pessoa ter feito algo que não foi legal. Mas a ideia que é que a gente incentive através de feedbacks positivos nas pessoas, de forma que elas realmente engajem, motivem de uma forma até maior. Então, o feedback positivo ele é bem forte nesse sentido aí, de a gente conseguir engajar o pessoal através desses feedbacks, né? Então, muitas vezes aí, através de que a gente chama de salário emocional, né? Você dá alguns benefícios para a pessoa, que muitas vezes não é dinheiro, não é nada disso. É a forma de você fazer uma entrega, a pessoa fez um bom serviço, você vai lá, elogia essa pessoa, fala que, poxa, ela fez um trabalho sensacional ali, que você que teve grandes benefícios para a tua empresa, tal, alguma coisa nesse sentido, e você consegue tá realmente fazendo com que a pessoa fique engajada e queira fazer novamente, né? Então, a ideia que é que os líderes flaguem os seus liderados fazendo coisas boas, e não só na hora que ele pega a pessoa fazendo alguma coisa errada, né? Então, é importante. E como que a gente dá um feedback desse, né? A ideia é que seja algo estruturado aí para a gente fazer esse feedback. Por exemplo, feedback positivo, a gente pode falar aí de 5 passos aí que a gente poderia usar para dar esse feedback, né? Então, primeiro, se é um feedback positivo, a gente tem que transmitir alegria, o orgulho, né? De repente, da pessoa ter feito aquilo de uma forma boa, né? Então, essa forma aí da gente expressar de alegria, de orgulho, é o primeiro ponto, né? A ideia que é que a gente cite rapidamente o resultado que a pessoa alcançou, pois isso que, na verdade, está trazendo aí a gente dá esse feedback para ela, né? Então tem que estar claro ali qual o resultado que ela alcançou ali, por isso que a gente está aplicando esse feedback, né? O terceiro, o que é importante? A gente ver qual o comportamento que essa pessoa teve e a gente enfatizar esse comportamento para ela conseguir chegar naquele resultado, tá? E também, né, diga que esse comportamento aí afetou você também e todos os envolvidos da empresa, né, devido a esse comportamento que ele teve, ele conseguiu causar um comportamento diferenciado também nos demais, né? E a ideia que é encerrar enfatizando esse comportamento da pessoa para que ela volte a fazer isso que ela fez outras vezes também, né? Então, essa que é a parte importante aí, de repente, do feedback positivo. Até pegando de exemplo, por exemplo, vamos pegar um funcionário aí que concluiu uma tarefa que era difícil lá, e ele conseguiu fechar essa tarefa. Então, vamos imaginar que é a Luana, né? A Luana, ela tem se esforçado aí para terminar uma tarefa que ela nunca fez antes.
tá? E, por exemplo, ao longo desse processo aí desafiador, ela manteve uma atitude positiva e continua a dar o seu melhor aí dentro dessa tarefa. Então, por exemplo, na hora que ela conclui, de repente você percebeu isso daí nela, né? Então você vai dar um feedback positivo para ela. Então poderia ser algo assim: Luana, estou muito feliz aí com a sua determinação em terminar esse projeto. Sei que não foi fácil para você, mas eu sabia que você ia conseguir. Sua atitude aí prestativa deixou claro que você pode continuar a assumir novas responsabilidades, desafios e crescer com a empresa. Gostaria de te parabenizar aí por esse trabalho incrível que você fez aí e agradecer aí pelo seu esforço. Então, parabéns aí, poxa, foi sensacional esse trabalho que você fez. Muito obrigado aí, né? Então, olha que feedback bacana aí para profissional e que realmente vai fazer com que ela engaje ainda mais, né? E ela saiba que ela fez um trabalho bom, né? Então, é muito relevante, né? Por exemplo, um segundo exemplo poderia ser, vamos imaginar também outro colega lá também, que ele é diretor de vendas lá e conseguiu fechar uma venda lá expressiva, né, por exemplo, né? E vamos ver que ele estava trabalhando também nesse projeto aí, por exemplo, mais de 7 meses lá no projeto longo lá, e ele conseguiu trazer finalmente aí a realização de uma venda lá, né? Então, também, mesma coisa. Por exemplo, Flávio, gostaria de te parabenizar pela venda realizada hoje. Sei que o processo foi bem cansativo, foi bem longo aí, mas, poxa, sua garra, sua persistência aí foi indispensável aí para essa conquista. Então, essa sua atitude aí trouxe resultados significativos aqui para a empresa e para todo o time. Então, agradeço aí pela sua conduta e pelo seu empenho. Parabéns, cara. Continua assim aí, que é isso que a gente precisa aqui dentro da empresa, né? Então, por exemplo, feedback desse aí também, poxa, vai ressaltar os olhos dele ali, ele vai falar, poxa, caramba, que trabalho bacana que eu fiz, o chefe veio me elogiar, né? E, consequentemente, ele vai querer repetir, vai querer receber outros elogios como esse, né? Então, é isso que é bacana, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, né? E nesses feedbacks positivos, realmente é o que vai engajar a equipe, né? E a gente está atento para fragar as pessoas aí fazendo coisas boas, aí, tá? Então, isso que é importante. E quando tiver que dar o feedback de desenvolvimento também, daí chamar em local reservado, né, por aquilo lá que a gente já comentou anteriormente, e dar as diretrizes ali do que quer que você quer que ocorra, né? Então, por exemplo, um feedback construtivo, por exemplo, poderia até se basear aí, de repente, vai imaginar a qualidade do trabalho que não é satisfatória, aí, de repente, tem um funcionário que ele não está cumprindo, ele cumpre os prazos, mas de repente não está apresentando um trabalho de qualidade, está tendo erros nesse trabalho, por exemplo. Então, também, por exemplo, um feedback aí de desenvolvimento seria: Marcelo, pega aí, Marcelo, você tem habilidades impressionantes de gestão do tempo, concluindo suas atividades mais rápido do que a maioria da equipe. Porém, no entanto, eu gostaria que você se concentrasse no conteúdo do relatório gerencial que você me entrega mensalmente, pois tenho notado alguns erros e a falta de informações importantes. Então, eu preciso que você dedique um tempo aí para revisar o relatório antes de você enviar para mim. Posso contar com seu apoio aí para que no próximo relatório realmente ele venha com menos erros aí e a gente possa ter um trabalho mais assertivo, né? Então, ou seja, você deu um feedback ali para ele, que ele faz um trabalho rápido, né? Porém, está vindo com alguns defeitos ali que ele precisa estar atento, né? Então, é uma forma ali de você conseguir falar o que você precisa, mas não de uma forma que machuque, né, o colaborador. Tá? Então, a ideia é essa, que realmente seja algo construtivo, onde ele realmente vai ficar atento e, nas próximas vezes, realmente fazer um trabalho de qualidade ali, né? Então, essa que é a proposta aí que a gente tem aí nesse feedback de desenvolvimento. E hoje também se fala muito aí da comunicação não violenta, tá? Isso daí foi até um livro aí do Marshall Rosenberg, que ele tem aí grande proximidade aí com a ação de empatia, né? E ela é apresentada também numa sequência lógica aí de 4 passos, né? São 4 pilares, onde a gente tem a observação da situação, o sentimento, a gente coloca o sentimento ali que a gente está querendo expressar, né? Demonstra a nossa necessidade, né, o que a gente está precisando, e faz um pedido, tá? Então, isso daí muitas vezes é importante aí dentro de casa, dentro da empresa, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso aí até dentro de casa, né? Por exemplo, uma esposa falando com o esposo ali, né? Por exemplo, percebi que nas últimas vezes que pedi para não deixar roupas pelo chão, você ficou irritado e alterado, né? Então, isso daí seria uma observação. Saiba que isso me deixa chateada, seria o sentimento da esposa, né? Pois me sinto cansada de recolher, então isso seria uma necessidade dela, né? Eu agradeço se você lembrar de colocar suas peças no cesto, e assim eu evitar de ter que fazer essa tarefa, tá? Então isso daí seria um pedido que ela está fazendo para ele. Tá? Então, ou seja, ela poderia estar levando esse assunto de uma forma onde ela consegue pôr a observação dela, o sentimento, dizendo que ela fica chateada, e pôr essa necessidade, que ela se sente cansada de ficar recolhendo isso, né? E fazer esse pedido, né? Eu agradeço se você lembrar de colocar essas suas peças de roupa aí no cesto, porque isso daí vai fazer com que eu não precise fazer esse retrabalho, precise ficar pegando isso daí, né, e tendo mais essa atividade para eu fazer, né? Então, é bem interessante. Por exemplo, dentro de uma organização, de repente, um colega de trabalho lá falou de uma forma
diferente com um colega no meio de todo mundo lá e o colega não gostou, né? Então também, como que ele pode chegar para esse colega e falar que ele não se sentiu bem ali com a forma que a pessoa falou com ele, né? Então ele poderia pôr, colega, quando você fala dessa forma comigo no departamento, isso seria observação, né? Eu me sinto irritado e diminuído perante os demais. Então esse é o sentimento dele, né? Preciso me sentir respeitado e saber que posso contar com os meus companheiros de equipe para meu desenvolvimento da empresa. Então esse seria a necessidade dele, né? E na próxima vez que você discordar de algo, me chame para conversarmos em particular. Você não precisa ficar expondo, de repente, dessa forma, em público, né? Então, esse daí seria o pedido da pessoa, tá? Então, é algo bacana que também você passa o que é o desafio ali, mas de uma forma que realmente é como se fosse um pedido ali para a pessoa, a próxima vez, ela melhorar nesse quesito aí, tá? Então, é bem interessante aí a gente pensar dessa forma aí, tá? Então, e depois, então a gente fez o antes, né? A gente percebe, faz o depois, que seriam essas falas aí que a gente comentou, e pós o feedback aí, a gente tem que reavaliar, né? Então, o que que é importante aí? De repente, a gente pedir, vai ter um relatório lá que não veio corretamente, a gente vai ter que fazer, de repente, um próximo encontro para ver, poxa, realmente, ó, legal, melhorou aí, você realmente teve o engajamento ali para fazer o negócio do jeito que tem que ser, né? Então, isso daí também seria uma reavaliação aí após o feedback que você deu para a pessoa. Então, essas seriam as 3 etapas, seria a ação antes de você dar o feedback, durante o processo de feedback, e pós o feedback seria essa reavaliação aí para ver se realmente surtiu, né, os efeitos e os resultados ali que precisava. Tá? Então é isso que a gente quis passar aqui hoje, aqui na live. Então nós falamos aí sobre esse tema relevante aí, que é a importância, né, da comunicação assertiva e do feedback aí dentro das organizações. E isso é muito importante para os líderes, né? Como eles atuarem aí com seus colaboradores, para que realmente eles consigam ter colaboradores aí empenhados aí, desenvolvendo tarefas ali que tragam resultados importantes aí para a organização, tá? Então esse tema é bem interessante. Você que de repente está escutando aqui já e vê que isso daí é interessante para outras pessoas, compartilhe depois o link, a gente vai estar disponibilizando aqui, compartilhe o link, né, que realmente é algo de valor aí, para a gente estar pensando dentro das empresas aí. Então, essa importância de se comunicar assertivamente e dar feedback é fundamental aí para que realmente a gente tenha uma empresa sustentável, tá? Então, é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês, o pessoal que entrou um pouco mais tarde, daqui a pouquinho a gente vai liberar aqui a live, depois vocês ficam à vontade para, de repente, estar assistindo aí, tá? Mas agradeço a vocês aí que participaram desde o início aí para poder estar atento a esse tema tão relevante aí, tá? E eu trago aqui uma frase do Abraham Lincoln, né, onde ele fala que é o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver as habilidades extraordinárias em pessoas comuns, tá? E exatamente essa parte aí da comunicação assertiva e do feedback é um ponto aí de partida para a gente conseguir fazer isso da melhor forma possível, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos aí. Excelente noite aí para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado aí pela participação de todos vocês aí. Tudo de bom, sucesso total aí para nós. Vamos que vamos.